Fala, guerreiros! Bom, mais uma aula do projeto Soldados de Deus. E hoje eu vou trazer para vocês algo relacionado que muitas pessoas perguntam. Quais são os erros que te impedem de ganhar a sua aprovação em um concurso público? E bom, a primeira coisa que eu vou falar para vocês são o que é necessário. Por quê? Porque eu vejo muitas pessoas perguntando, pessoas que estão aí há mais de 10, 15, 5 anos estudando, ou pessoas que são ótimas, que têm carreiras profissionais boas, mas que não possuem o propósito. O que te diferencia de uma pessoa que está estudando para concurso para uma pessoa que está com o seu cargo, que já está naquele cargo, ou uma pessoa que está estudando para concurso para uma pessoa que literalmente vai passar em um concurso? Porque de 1000 ali que estão estudando, apenas 100, filho, vão passar no concurso. Mas o que te diferencia realmente é uma palavrinha chamada propósito. Quando eu falo essa palavra, propósito, que geralmente é uma palavra forte, só o som dela você começa a entender um pouco. Por conta do que? O propósito em sua vida, ele te direcionará para certas áreas e certas coisas. Por conta do que? Se você possui o propósito, você sabe aonde você está, você sabe o caminho que você vai chegar. É algo, cara, que particularmente é fácil de você conseguir entender. Por conta do que? Pessoas aí começam a fazer ou começam a querer entrar em uma área, mas elas não possuem propósito, o que atrapalha. E hoje eu vou trazer para vocês essa aula, falando para vocês, ensinando como que você pode direcionar o seu propósito para o seu sonho, porque sem propósito não há sonho, e sem sonho não há criatividade, sem criatividade não há projeto. E sem projeto, você não sai do pior local da sua vida. Então, vamos lá. O que é um propósito? Quando você põe um propósito em sua vida, eu vou usar de exemplo esse livro. Vamos lá. Esse livro, o nome desse livro é Petrus Logos, o Guardião do Tempo. O seu autor é Augusto Curry, sei lá. Mas vamos usar esse livro como exemplo. Qual foi o propósito desse autor? Formar esse livro. Vamos pensar como o Augusto Curry. Ele teve ali no início, antes desse livro ser formado, ele teve uma ideia. E essa ideia que ele teve, ela se tornou em um propósito. Que foi o quê? Formar esse livro. Qual que é o intuito desse livro? O intuito desse livro já está aqui na página, na última capa aqui. Você domina a fera dentro de si? Não vamos entrar sobre essa ideia, mas o que eu quero trazer é o seguinte: ele trouxe esse livro praticamente saiu de uma ideia. Então, a primeira construção do propósito é a ideia. Cara, você tem noção de que tudo que acontece na sua vida, tudo, cara, que você tem que tomar uma decisão, ela sai de uma ideia? Todo propósito, todo projeto, ele tem que se derivar de algo. E esse algo se chama ideia. E para que essa ideia se torne um projeto, você tem que ter propósito. Então é o seguinte, é o que eu vejo, muitas pessoas hoje em dia têm problemas sobre isso. Por quê? Porque eles começam um plano, começam uma ideia, porém essa ideia, ela não vem de um propósito. Então é o seguinte, quando essa ideia não vem de um propósito, você não consegue entender por conta do quê? Porque sai disso daqui e vai para qualquer outra ramificação que não seja derivada do seu propósito. Ah, mas como assim? Eu não estou conseguindo entender essa ideia. É o seguinte, toda construção
ela tem que sair de algo. Por isso que nós temos os nossos engenheiros de construção. Por conta do quê? Aquela construção, ela vai sair de praticamente, vamos aqui, de um papel, de um desenho, de uma ideia. Essa ideia, ela sempre tem que ter algo, uma base, vamos dizer, uma construção ali, para ela seguir um rumo. Então é o seguinte, esse propósito, ele vai ter que sair dele uma ideia. Um exemplo, eu tenho o propósito de ser policial militar do estado de Minas Gerais. É um propósito. Mas você tem uma ideia sobre como você vai fazer esse propósito virar realidade? Como que eu faço? Cara, você tem que saber, você já leu o edital? Você sabe o que é um edital? Ok, já começou bem. Você viu quais são os requisitos daquele edital? Ok. Você viu que você tem que estudar praticamente cada tópico daquele edital? Ok. Você está tendo uma ideia, você colocou essa ideia. Você teve essa ideia e você colocou essa ideia em Você colocou essa sua ideia em andamento. Por conta do quê? Cara, é o que muitas pessoas não conseguem entender. Por conta do que o seu propósito, ele não toma andamento. Porque o seu propósito, ele sai de uma ideia, ele é um propósito. Entendem comigo, ó, vou ter que desenhar para vocês, eu vou repetir aqui quantas vezes eu preciso. Você constrói ali, primeira coisa, um propósito. Você coloca um propósito na sua vida. Esse propósito, ele tem que se tornar uma ideia. E após se tornar uma ideia, você tem que colocar esse propósito em andamento. Você tem que, cara, literalmente, entender da onde que essa ideia vai se tornar realidade. Por quê? Porque senão ela vira um propósito sem fundo. Sem fundo. Como assim propósito sem fundo? Cara, um propósito sem fundo, ele é um propósito, ele tem uma ideia, porém ele não tem o famoso andamento. É a mesma coisa de você ter um sonho e você querer bastante aquele sonho, mas você não ter uma ideia de como aquele sonho vai se tornar realidade. E você também não busca procurar quais são os requisitos para que aquele sonho comece a ter andamento. E aí que tá, ele se torna um sonho, um propósito sem fundo. É a mesma coisa de você pegar uma panela e querer fazer uma sopa. Porém, aquela panela, ela não tem fundo, mas ela é uma panela. Você quer fazer a sopa, mas ela não tem fundo. Então você vai colocando os ingredientes e o ingrediente vai cair, não vai virar uma sopa. Por isso que se torna um propósito sem fundo. Um propósito aonde não tem andamento. E o que é um propósito? O propósito, ele sempre é um sonho. Você nunca, cara, tem um propósito do nada. Você não coloca, cara, um propósito na sua vida do nada. Esse propósito, ele vem de um sonho. Então, já tem essa ideia. Vamos voltar aqui. Você tem um propósito. Esse propósito é um sonho. Esse sonho tem que ser uma ideia. E essa ideia tem que sempre estar em andamento. Vamos lá. Quais que são os erros das pessoas? Elas têm propósito, porém têm propósito sem fundo. E, cara, vamos ser realistas. Você pode querer muito, mas muito, aquela carreira. Você pode sonhar com aquela carreira. Você pode ter uma ideia daquela carreira. Você pode virar e falar, cara, eu quero ser aquilo. Mas se você não colocar na sua cabeça que aquilo necessita de requisitos, necessita de um trabalho, necessita de uma construção, aquilo se tornará um propósito sem fundo.
Bom, vou usar de exemplo aí um jovem aí. Bom, você tem na sua casa aí dos seus 17, 18 ou 20 anos. Você é jovem, você tem sonhos, você tem metas. Você quer sair da casa do seu pai, você quer sair da casa da sua mãe. Você quer construir o seu castelo. Ok, tá certo. Mas por qual caminho você toma? Qual que é a semente que você está plantando agora, nesse exato momento? Por quê? O que vai te diferenciar dos demais jovens? Cara, entenda, isso tudo é uma corrida de ratos. E o vencedor é aquele que corre contra. Ah, mas eu tô vendo um monte de jovens procurando serviço, tô vendo um monte de jovens fazer isso, eu tenho que voltar contra eles, eu tenho que correr contra eles. Não, você tem que entender. Cara, é o que eu conversei esses dias com um colega meu. Pra mim virar concurseiro, eu tive que abandonar várias coisas. Várias coisas mesmo. E uma delas, praticamente, eu tive que abrir mão de um serviço. Por conta do quê? É o que eu falo, cara. Muitas pessoas podem me julgar, mas se você quer realmente algo, você tem que abrir mão de outras coisas. Então entenda, eu não sou praticamente nada. Sou nada. Só tenho uma mentalidade boa. E eu tenho um propósito que saiu de uma ideia e que eu coloquei já em andamento. Mas vamos lá, eu moro junto com meus pais. Eu falei, pô, eu vou trabalhar, eu vou estudar, o que eu vou fazer? E aí que tá, eu estudo à noite, estou terminando o meu ensino médio. Então a rotina fica pesada. Se eu arrumasse um trabalho, geralmente os trabalhos eles começam às 7 horas da manhã e vão até às 4, 6 horas da noite. Então vamos lá. E eu pensei, cara, eu preciso me abdicar e entender que eu tenho que buscar uma aprovação. Eu preciso da aprovação no concurso. Pode demorar? Pode. Mas você tem que entender, você tem um propósito, esse propósito é uma ideia e você tem que colocar ela em andamento. E aí que tá. Eu falei, cara, eu tenho que começar agora. Comecei. E aí eu via que o trabalho estava atrapalhando por conta da rotina. Os estudos à noite também estavam atrapalhando por conta da rotina. Dá para levar ao extremo? Dá. É bom? Não. Então entenda, você tem que abdicar de coisas. Eu estava vendo que literalmente o meu dinheiro antes não era para me pagar uma conta, não era para me fazer algo, não era para me comprar algo. Geralmente meu dinheiro era para curtição. E é algo que eu também abri mão, eu não frequento festa, essas coisas. Então eu estava vendo que o meu dinheiro estava sendo direcionado de forma errada. E que literalmente, quando eu começasse a estudar para concurso, eu ia ter que abrir mão. Eu falei, pô, cara, se eu ficar aí, quando eu comecei a estudar para concurso, eu estava com 16. Esse mês eu faço 18. Mas vamos lá. Eu pensei, porra, e agora? Eu tô novo. Se eu direcionar pelo menos aí 2 anos da minha vida em estudo, primeira coisa, eu vou ter que abrir a mão de quê? Dessas famosas saidinhas. Quer você sair para uma festa? Quer você sair para curtir? Sair para dar uma volta? Não que eu tô falando que você tem que se tornar o cara da época das cavernas, ficar só dentro de casa, não. Mas praticamente você tem que entender. Você está estudando para algo que vai mudar a sua vida. Não é para algo que vai acontecer assim, que você só vai fazer aquela prova, igual prova de escola, prova do Saeb, prova do sei lá o que. Não, não é isso. É algo que muda a vida, pô. Então, é algo sério. E aí que tá. Eu saí do serviço. Falei, cara, 8 horas ali da minha vida, se eu dedicar o dinheiro, aos estudos, se eu direcionar essas, tipo assim, 8 horas ou 6 horas ali ao estudo, daqui 2 anos, 3 anos, eu tô com o quê? Eu tô com 18. Não, na época eu tava com 16. Então 16, 17, 18.
reivindicar aí 2 anos da minha vida ao estudo, eu posso daqui a 2 anos tá ganhando um salário bom. Está acima da média de vários jovens. Porque o jovem já acha que, terminei aqui meu ensino médio, pô, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí o cara vai lá, começa a trabalhar no supermercado, começa a trabalhar de embalador, começa a trabalhar na mercearia, sei lá, pô. Tá bom, é ótimo. Mas aquilo, praticamente, se ele não estiver necessitando, se ele estiver direcionando aquele tempo dele para curtição, para chegar no final de semana, pagar um combozinho, tomar ali a sua bebidinha, tá errado. Tá errado, filho. Essa é a realidade. É melhor se você reivindicar ali, ficar 2 anos sem trabalhar, filho, sem sair de casa, pô, só focado nos estudos, para daqui 2, 3 anos, 4 anos, você tá ganhando um salário da hora, sendo independente. Então aí que tá. Aí eu falei, porra, agora tá na hora. E aí comecei a estudar, pô. Bati as festas, chegava na época de festa, não tinha o dinheiro pra sair, então já não saía. E aí, é algo bom? Não, não é, cara. Mas você, cara, consegue sair, vamos lá, de um local ruim para um local pior e direcionar esse local ruim para algo extremamente melhor. Porra, será que é difícil de entender que antes da vitória tem que ter a luta? Tu vai ter que abrir mão, filho. Uma hora ou outra tu vai ter que abrir mão de algo. Então vamos lá. Aí, o que vai me diferenciar de um jovem? A diferença é o seguinte. Eu com 16 anos comecei a estudar. Levei aquele estudo a sério. Tô com 20 anos. Tô independente de um salário. Tô independente dos meus pais, da minha mãe. Tô ganhando salário da hora. Não tô trancado mais de 8 horas dentro de um supermercado, dentro de uma mercearia, escutando xingo de patrão 24 horas. Porra, tô num serviço bom, recebendo um salário bom, fazendo o que eu gosto, apenas porque eu tirei 2 anos da minha vida, direcionei esse meu propósito a uma ideia e coloquei essa ideia em andamento. Porra, não foi um propósito sem fundo. E aí que tá, cara, porque muitos jovens hoje em dia estão fodidos, porque acha que arrumou um emprego e aquilo ali ele pode levar pro resto da vida. Por conta do que o pobre, burro, ele não entende que literalmente, não, o pensamento do pobre, ele ganhando um salário, dando para ele pagar as contas, dando para ele comprar um arroz, um feijão, tá ótimo, tá beleza. Mas ele não entende que na sua vida ele tem que, cara, gastar com saúde, o que o SUS é uma porcaria. Ele tem que literalmente gastar com filho, filha, com roupa, com vestimento. Tem que gastar com a esposa, caso ele vai casar. Tem que, cara, gastar com a economia do carro, casa. Porra, tem também o lazer. Porque hoje em dia, um cara que recebe um salário mínimo, ele não consegue viajar. Ele não consegue levar a esposa para comer no restaurante bom. Ele não faz porra nenhuma. Ele só trabalha para pagar a porra da conta. E aí que eu falo, eu tava conversando com um colega meu, aí ele falou, cara, o problema da sua vida que você tá aí todo pá, é porque você não tá no serviço. Arruma um serviço que vai melhorar. Aí eu falei com ele, cara, realmente o que eu vejo aí, se eu tivesse plantado dentro de um supermercado trabalhando, não falando mal, mas eu estaria trabalhando praticamente para pagar minhas contas. Por quê? Porque você pode ver, cara, um cara que recebe aí, que trabalha, antes de ele entrar no serviço, ele não tem conta nenhuma. Ele entrou no serviço, filho, aquilo se torna uma rotina de trabalhar para pagar a conta, que é um bagulho doido. É um bagulho doido. Não sobra dinheiro para quase nada, ele perde seu tempo. Porque ele ganha um salário ruim, o salário não dá para pagar a compra, não dá para pagar a despesa de casa, não dá para pagar uma prestação de um carro, de uma moto, e ele tá fudido. E aí eu virei pro cara e falei, cara, se eu tivesse lá eu estaria trabalhando para pagar minhas contas. Aí ele, não, que nada disso, pá. E o cara, literalmente, ele recebe quase 2 salários. E aí eu fui e falei com ele, falei, mas assim,
Fui, joguei na cara dele, falei, cara, e você? Aí ele falou, eu trabalho, mas eu tô com minhas contas tudo paga. Eu falei, o que tá sobrando? Aí ele, nada. Aí eu fui e falei com ele, aí ele foi e raciocinou no que ele tinha falado, falou, não, eu trabalho, mas minhas contas tudo paga. Então ele tá trabalhando pra pagar as porra da conta. E não tá sobrando dinheiro pra ele limpar a porra da bunda. E aí que tá, cara. O que os brasileiros não conseguem entender. Ele acha que um serviço, ganhando um salário, 2 salários, vai manter pra ele uma vida digna. Porra, não vai, filho. Não vai. Uma hora ou outra tu vai ficar endividado. Teu dinheiro não vai dar. E é o que eu vejo, que tem muitos jovens aí cometendo erro. Por quê? O certo, literalmente, era você trabalhar para pagar a conta. Mas o que eu vejo hoje em dia nessa sociedade é muitos jovens trabalhando, não pagando conta, se endividando e não sabendo para onde direcionar o seu dinheiro. Pô, será que tá tão difícil assim de estudar uma educação financeira, entender que o dinheiro, ele vem, ele vai, mas se você não guarda, ele não se direciona? Ou se você não investe, ele não se direciona? Porra, mas vamos lá. Tudo isso gira em volta do propósito. Porque uma pessoa sem propósito, ela não consegue, cara, sair de um ambiente ruim e ir para um ambiente melhor. Por quê? Porque ele não tem um propósito. Ou se ele tem esse propósito e não vira uma ideia, e ele começa a colocar essa ideia em andamento, ela vira um propósito sem fundo. Caraca, bagulho foda. Então vamos lá. Um do erro que eu vejo, cara, é por conta do quê? Você tem que colocar na sua mente. Tá bom, eu coloquei um propósito, eu quero passar na Polícia Militar de Minas Gerais. Ok. O porquê que você almeja tanto aquela carreira? Será que é por conta do salário? Ou um sonho? Ou um vídeo motivacional, sei lá, de um professor aí que você viu, que te mostrou que literalmente aquilo é bom, que você vai se tornar um bambambam? Ou porque você tem vocação para aquilo? Cara, o propósito, você tem que sempre se auto-perguntar. Por que eu tenho esse propósito na minha vida? Por que eu coloquei esse propósito na minha vida? Foi Deus que me colocou? Fui eu que sonhei? Ou é algo de mim? Eu tenho vocação realmente para isso? Porque depois que você entrar lá, filho, acabou. E é o seguinte, é o que eu sempre falo, você nunca pode buscar um emprego pelo dinheiro, porque a felicidade não está envolvida no dinheiro. A felicidade está envolvida em você fazer algo que você gosta, ou de você literalmente fazer algo que vai te direcionar de um caminho para outro melhor. Isso te gera felicidade. Mas agora, você está no serviço. Esse serviço pode pagar 15, 20 mil. Mas se não for algo que você gosta, você vai levar uma vida miserável. Entenda, ô burro. Isso daqui gera tudo em volta do propósito. Porque se você não tem propósito, você não direciona a sua vida. Então, você fica com um propósito sem fundo. Como vocês vejam, isso tudo daqui começou aqui, ó. Um propósito, um projeto. Esse projeto começou pelos papéis, se tornou, depois de um projeto, uma ideia. Essa ideia, se vocês veem aqui, isso aqui é uma prova, ela entrou em andamento. Ideia, andamento. Isso tudo virou meu propósito, que um dia vai ser a minha realidade. Tá aí, senhor, uma aula sobre propósito.